Noite, boa noite, mais uma live começando. Hoje uma versão Giovana gripada. Vamos entrando, hoje eu tenho uma convidada super especial. Eu tô adorando essas convidadas que vêm, que dão seus depoimentos. Hoje eu vou falar sobre o que é evoluir na carreira e eu vou trazer uma convidada, a Shirley. Shirley já chegou aqui, vamos convidá-la para entrar nesse papo. Vamos aqui. Meu pai já chegou. Meu assíduo companheiro de live. Ver se a Shirley entra aqui. Convida. Ah, Shirley, peraí. Vamos aceitar aqui. Vamos entrando, pessoal. Boa noite. Olha, você deu certo. Eu adoro quando dá certo logo de cara, assim, sabe assim? Oi, E Gi, tá me ouvindo bem? estamos te ouvindo bem, certo, pessoal? Estamos ouvindo, Shirley. Seja bem-vinda! Ah, que delícia! Obrigada. Repara que eu tô de roupão, assim, confortável. Sim, exato, tipo pós-trabalho. Eu estava com a roupa de vir Sim, pronta, mas uma enxaqueca me te acomodou. pegou. E eu tô doente também, então hoje é uma live de duas aqui, mas não tem problema, é um papo rápido, vai ser uma delícia, tenho certeza. Obrigada por você estar aqui, pelo convite. E eu gostaria que você começasse se apresentando um pouco para as pessoas aqui que fazem parte desse perfil. Fala um pouco sobre você, quem é você, nessa fila desse pão. Nessa fila do ponto. Exato, um ponto, boa. Nossa, Gi, pra começar, de agradecer, né? Eu que agradeço quando você mandou o convite. Eu falei, meu Deus, que responsabilidade, porque eu sei que é um espaço aqui criado e feito com muito carinho e que você convida pessoas que têm, né, ali uma... Ó, pera só um pouquinho que... Gente, ela tem lá também porque ela ganhou e a gente falou que a gente ia trazer as nossas canecas. E tem muita importância para mim essa frase aqui, porque foi ela que, talvez, foi ela que foi um caminho para estar aqui. Tá, belezinha. Vamos falar sobre isso. Vamos falar sobre isso. Bom, te agradecer pelo convite. Fiquei bastante feliz e também honrada, né? E hoje eu acordei super empolgada. Comecei hoje a gravação da terceira temporada do Não Durma no Ponto, então eu tava, né, toda. Mas aí no meio do dia, a energia foi assim, veio aquela dor de cabeça. Eu falei, cara, aqui tudo bem. Tudo bem, porque, né, tem dias que você tá super ok, tem dia que Sim, você não tá ok, mas assim, essa é a vida. essa é a vida adulta, né? Essa é a vida adulta que temos para contribuir com as pessoas. Para as pessoas saberem que somos pessoas reais, né, Shirley? Exatamente. Essa é a vida. E o mais importante é que é tão importante pra gente isso que a gente faz com o coração, né? A gente faz com muito amor. Então a minha carreira ela é toda nessa questão, né? Eu tenho toda uma construção de carreira que eu acho que meu coração fala mais e já falou muitas vezes, né? Esteve muito presente. E aí eu falei, cara, isso pra mim é tão importante que eu vou descansar. Eu sei que eu tô ali com aquela enxaqueca, ela vai me acompanhar aqui, mas é tão importante estar aqui que pode ser até um processo de cura pra mim, Ah, porque é um momento ah, que eu até faço da minha vulnerabilidade uma força, sim, né? Transformo essa fraqueza, esse momento ali em algo positivo, porque quando a gente faz aquilo que a gente gosta, de certa forma, isso nos envolve, né? E sim. pode ser uma cura, sim. Então, para mim, te agradecer. E mesmo estando aqui um pouquinho com aquela enxaqueca, me sinto segura Ah, para estar ah, aqui. Isso. tá bom, seja bem-vinda. Obrigada. Bom, eu faço sempre uma colinha que eu compartilho com as pessoas, né, pra gente, senão eu devaneio aqui, né? Fiquem. A primeira pergunta para você, imaginei você aqui junto sem cola, a gente vai até depois de amanhã. Primeira pergunta aqui para você é o seguinte: quando você olha para a sua carreira, você percebe
percebe que você se estruturou para estar onde você está? Ou como foi esse processo? Como que você hoje, quando você olha para sua carreira, você fala, nossa, teve vários pontos que eu me estruturei, não foi acontecendo, as coisas foram vindo, eu fui aproveitando as oportunidades. Como é que você observa isso que aconteceu até agora? Tem um sim e um não. Quando você me mandou essa pergunta, foi um momento que eu parei para fazer, para refletir sobre, né? E até refletir sobre a questão do quanto a gente é intencional nas nossas ações, né? E a gente planeja quase tudo nessa vida, mas algumas coisas a gente acaba deixando a vida nos levar. E eu posso dizer para você que sim, que não, porque hoje eu estou em uma empresa de tecnologia nacional como head de soluções, sou formada em marketing, né? Falo que eu tenho marketing de formação e de coração. E eu fui buscar por que eu estou onde estou hoje, se isso foi algo intencional, se eu me planejei para estar aqui hoje, ou se de fato a vida me levou. E acho que inconscientemente, quando eu era mais nova, vindo de uma família muito simples e humilde, quando eu era criança, eu lembro que eu achava bonito ver as pessoas entrando no ônibus e ir trabalhar. Eu tinha duas coisas que eu achava muito bonito. Eu tenho essa recordação de ser novinha, bem criança, e achar bonito as mulheres entrando no ônibus para ir trabalhar, as pessoas todas, e dirigindo. Eu achava aquilo muito bonito. E eu tenho para mim que eu não lembro o que eu respondia quando me perguntavam o que eu queria ser quando crescer. Essa pergunta, eu assim, não sei qual era a resposta que eu dava. Mas eu tinha bem claro que a minha mãe ela queria que eu fosse ou advogada ou médica. Aliás, professora, que ela achava bonito. E meu pai queria muito falar que ele tinha uma filha doutora. Porque, né, eram as profissões mais em evidência Sim. que eles iam contar. Então, professor, advogado, doutor. E minha mãe também queria que eu prestasse concurso público. Sim. Porque, Aí, né, tinha toda uma questão. E aí eu olhava assim para aquilo e falei, mas eu acho que eu não quero, assim, eu não sei, mas não me fazia brilhar os olhos, o meu coração não batia mais forte. Só que eu sabia que eu queria trabalhar. Então, estudando ali, Fundamental 1, Fundamental 2, quando terminei o Fundamental, eu falei, bom, legal, o que eu vou fazer? Não tinha referência de faculdade, não sabia exatamente se eu ia fazer uma faculdade ou não, mas eu sabia que eu queria trabalhar. Então, eu fui fazer todos os cursos que me falaram que era importante para estar no mercado de trabalho, para ter o meu primeiro emprego de carteira assinada. E nesta época, os cursos eram secretariado, datilografia, eu pergunto, computação. porque minha mãe quis muito que eu fizesse, eu fui teimosa, eu falei, não, não precisa, hoje em dia a gente tá começando a mexer no computador, logo eu vou saber fazer essa parada aí. Pois é. Excel avançado. Então, assim, olha, o que eu preciso para ter um primeiro emprego? Então, eu tenho que fazer o Excel avançado, tem que fazer inglês, tem que fazer o pacote Windows. Então, tá, eu fui fazer todos esses cursos para eu conseguir ter um emprego. Até então, eu não sabia exatamente qual carreira eu iria seguir, mas eu tinha um único desejo que eu achava muito bonito: pessoas trabalhando. E hoje eu sei que trabalho é um dos meus valores. Porque eu levo o trabalho tão a sério que, cara, por que eu sou tão envolvida com o meu trabalho, tão envolvida com o trabalho? Eu levo o trabalho muito a sério. E trabalho com o coração, de fato. Porque ele era um dos meus valores desde muito novinha, assim, desde criança. Eu achava aquilo muito bonito. Então eu terminei, fiz um técnico em gestão empresarial para poder trabalhar. Quando eu fiz gestão empresarial, eu identifiquei o marketing como uma possibilidade. E dentro do marketing, eu olhava e falava assim, nossa, se eu fizer marketing, eu vou estar empregada todas as vezes, porque eu posso fazer marketing de comunicação, marketing de inteligência de mercado, marketing de publicidade, propaganda e marketing. Então, cara, isso aqui para mim vai sempre me manter empregada. E aí, Obrigada. onde que produto, preço, prazo, promoção me Aham. atravessou e hoje eu sou, né, a pessoa de produto. Então, eu entendo que eu tinha um objetivo e um propósito, que era ser uma pessoa que estivesse em movimento no mercado, produzindo, criando soluções
E eu me movimentei para isso. Talvez eu não tinha essa consciência que eu tenho Tá. hoje, Eu queria mas te eu tinha perguntar. uma coisa que me movia. Tá. E deixa eu te fazer uma pergunta, assim, porque o que é legal, né? Quando a gente pensa em evolução de carreira, você que me conhece, eu gosto de pensar sobre o nosso estado de clareza sobre quem a gente é e sobre o que a gente pode fazer, né? Eu, particularmente, bem mais nova, eu não tinha esse estado de clareza, né? Talvez acho que o que se falou um pouco é sobre isso. Eu ia, sabe, assim, eu gosto, quando eu era muito pequenininha, já que você falou de você, eu vou falar de mim. Por- Quando eu era muito pequenininha, essa época de 10, 11, 12 anos, eu morava no interior de São Paulo, e era a época que a gente podia ir para o shopping passear. E eu sempre fui uma pessoa introvertida. Então, nesse momento em que as pessoas ficavam lá conversando, socializando, eu ficava sentadinha observando as pessoas. Só que quando eu fui decidir pela psicologia, eu lembro que eu considerei as minhas características de personalidade, vou assim dizer, para fazer essa escolha. Eu não sabia que uma altura dessa, com pré-43, semana que vem eu vou fazer 43, é, que eu ia estar falando sobre isso, mas olha que interessante você trazer isso. Eu, pequenininha, eu já sabia que eu gostava de observar o comportamento humano. Então, na hora que eu decidi pela psicologia, eu decidi pela psicologia por conta desse lugar. Quando você decidiu pelo marketing, pelo que eu estou ouvindo que você está falando, foi uma decisão por você ter várias opções da sua empregabilidade, ou tinha alguma característica sua ali que você já percebia que você ia fazer um match entre o marketing e como você era? Eu, mulher preta, de família humilde, tinha aí essa questão de me manter dentro do mercado de trabalho, numa posição ok. Eu não olhava ter uma posição alta, um cargo Aham. alto, não almejava, porque eu não tinha tantas referências, mas eu tinha muita consciência do meu ponto de partida e muita consciência do meu gênero, da minha raça, da minha classe social, e que eu tinha muitos desafios desde criança mesmo a percorrer. E o marketing foi para mim, eu queria fazer na verdade, e olha que coisa, eu fiz um teste vocacional num cursinho, ainda fazendo Senac, fazendo curso técnico, eu fiz um teste vocacional, e nesse teste vocacional saiu para mim comunicação, jornalismo e relações públicas. E eu falei, é Aham. isso, carimbei, pá, é isso. E eu Aham. achava, porque eu era office girl e passava na Avenida Paulista, tinha entre um banco e o outro, eu sentava na calçada da Casper Libero e fingia que eu estudava lá. Que eu achava incrível estar ali, era Eu meu sonho. sei onde é. Sei. Era meu sonho. E para mim era tão importante estar trabalhando que quando eu falei para uma vizinha minha, todo mundo sabia, né, que eu gostava muito, que no meu teste vocacional deu comunicação, marketing, jornalismo ou aliás, jornalismo e relações públicas, a minha vizinha virou para mim e falou: "Xi, mas onde você vai trabalhar?" Aí eu falei: "Como assim?" Porque olha, pelo que eu sei, são muitos anos, assim, coisa de pelo que eu sei, jornalismo não paga bem. Aí eu, meu Deus, E e agora? agora? E relações públicas, eu tenho isso muito porque foi um meteoro que caiu na minha cabeça. Relações públicas é a primeira área que as empresas cortam quando elas estão em redução. Aí eu falei, Excelente. não, Lascou. já veio aquela coisa assim, eu falei, meu, e agora? Então, fazendo o curso técnico, veio o marketing, foi a maneira de falar assim, bom, no meu teste vocacional saiu comunicação, fui iludida também, porque eu achei que em marketing não ia haver nada de exatas e só tem matemática em marketing. Ah, é? Nossa Senhora. Pura matemática! E aí eu falei, bom, saiu comunicação, eu quero trabalhar com isso, eu quero fazer isso, eu preciso estar empregado e eu vou procurar um curso e eu consigo me adaptar. Dependendo do momento do mercado, do momento da empresa, eu vou procurar algo que eu consiga me adaptar. Eu preciso ser adaptável. Então, essa característica também foi algo que eu tive que carimbar desde muito cedo. Ser adaptável, me olhar para as mudanças e elas não me assustarem ou me limitarem.
Então eu falei, legal, vou fazer marketing e vou poder trabalhar com qualquer coisa que eu quiser. Então isso foi estratégico, foi pensado e foi intencional, de fato. E sim, eu tive uma questão de ter a oratória, a comunicação, a predisposição, né, ao meu favor. Mas eu precisei também aprender muito senso crítico, trabalhar muito com inteligência de mercado, entender muito essa parte de estratégia de criação, de posicionamento de marca e as cores também. Eu amo cor, então tudo isso, entender o significado das cores, entender que tudo comunica. Então foi um universo que, de certa forma, as minhas características e a disciplina foi me abraçando e eu fui também desenvolvendo e abraçando as oportunidades que foram ali me apresentando. Durante toda a minha... Isso é algo que depois eu pensei, hoje eu falo assim com muito orgulho e que eu demorei até para falar com muito orgulho, que durante toda a minha trajetória profissional, desde trabalhando com 12 anos, seja cuidando de criança, limpando casa, entregando santinho, office girl, operadora de telemarketing, eu sempre saí de um emprego por outro, por uma questão de escolha, e eu nunca fiquei desempregada na minha vida. Então, assim, eu fiquei muito feliz quando eu precisei, nessa semana, refletir sobre esse processo e, de certa forma, entender que, bem, mesmo assim, sem muitas referências, sem muitas condições, eu tinha um objetivo, que esse objetivo estava presente e que isso até hoje se mantém, assim, sabe? Que me leva também a estar onde eu estou hoje, fazer o que eu faço hoje, né? Então, teve oportunidades do Deixa a Vida me levar, eu fui indo. E tem uma coisa também que pra gente, não sei exatamente, vou falar do meu recorte de mulher preta, a gente tem uma frase que a gente fala que segunda chance é só no PlayStation. Então tem uma vida que quando a oportunidade vem, corre pro X. Não tem esse negócio de você ficar pensando, se não, vai e vai e vai. Então, a gente tem sempre que estar pronto e sempre que abraçar essa oportunidade. Hoje, a gente já sabe identificar o que é ou não oportunidade, porque chega um momento da nossa vida que a gente não sabe se isso vai acontecer mais uma vez, então a gente precisa arriscar. Né? Essa é uma questão que tem que arriscar mesmo, até você chegar e falar assim, legal, hoje eu já tenho possibilidade de escolher os meus sims e escolher os meus nãos. Sim. Oxi, mas quando você fala assim, a construção da sua narrativa parece que teve muita coisa pensada, assim, né? Tem um vídeo da Oprah que eu gosto muito, que ela tá num Daily Show, se eu não me engano. Inclusive, amanhã eu vou postar isso aí. E aí perguntam, o entrevistador faz uma pergunta para ela, né? Como é que ela enxerga a diferença das pessoas que chegam onde gostariam e ela nem tá massificando o significado de sucesso, não, porque isso é muito particular, mas ela está falando no sentido, ele está perguntando no sentido de tem alguma característica comum das pessoas em que você vê que ela caminhou? Aí ela fala isso, da pessoa ter essa clareza da onde ela quer chegar. Então não é uma localização exata, né? Não é um pin lá do Waze, né? Ou do mapa, mas é uma coisa assim, eu quero trabalhar, isso é um valor importante para mim, eu vou me organizar, vou me preparar para eu estar atenta às oportunidades, sabendo que pode ser que a oportunidade ela apareça uma única vez. Que provavelmente, geralmente é assim com a gente, né? E aí a gente está preparado ou não. Aí chega uma hora lá na frente que a gente fala, puxa, por exemplo, o meu pai meu pai e minha mãe foi a número 1, eles estão em todas as lives, então sempre teremos pelo menos duas pessoas. E meu pai conta uma história, eu não sei se ele vai se lembrar, mas quando ele se formou lá atrás no Fundão, Engenharia no Rio de Janeiro, ele e meu padrinho, eles se colocaram para uma vaga na Petrobras. Acho que é isso. E aí o meu padrinho passou e meu pai não, porque tinha uma questão do inglês, porque ele não tinha o inglês. Aí depois ele, opa, preciso fazer inglês. Aí ele foi lá e fez inglês, hoje ele fala, tá? Mas essa questão de estar preparado para esses movimentos. Aí uma outra pergunta para você. O que, na sua opinião, é evoluir na carreira? Assim, quais são
Como que você define isso? Porque, de novo, são coisas que são muito particulares, né? Vai ter gente que fala que evoluir é chegar num cargo, como você falou que isso não era uma referência para você, o trabalho em si era uma referência, mas o que que você significa como evolução? Teve uma época, né, que eu até observava e consumia essa definição de sucesso externo, né, que as Aham. pessoas colocavam ali, gabaritavam, né, o que era sucesso, desde um cargo, uma remuneração, tantas viagens, uma moradia XPTO. Então, eu sempre. E aí eu tinha aquilo como parâmetro também. E chegava um momento que, para mim, chegava a ser uma violência, porque eu trabalhava, fazia, tava ali, tentando, né, fazer aquela, gabaritar aquele checklist do sucesso. E eu falava, cara, por que que eu não tô conseguindo avançar? Por que que eu não tô conseguindo ter esse sucesso? E aí, eu me sentia sempre em falta, sempre pronta, fazendo, mas em falta. Sim, E aí, mas qual que é a minha definição de o que é sucesso para mim? Porque na verdade eu tô buscando alguma coisa, assim, aparentar uma linha de sucesso, ter alguma coisa que talvez não é o que de verdade eu queira. E aí eu percebi que quando eu tô na minha casa, com as minhas plantas, tomando um sol, passando um café, é um momento assim que eu tô mais feliz e mais tranquila. E que quando eu vou dormir, e que eu vou dormir assim, que eu faço aquela oração e coloco, falo, ai Deus, obrigada pelo dia de hoje, que foi isso, que foi aquilo, que eu fiz, não sei o que, não. Eu falo, cara, eu me sinto, tipo assim, numa realização plena, assim, num sucesso pleno. A mesma coisa de acordar com meu filho, de passar um final de semana com a minha família, bem. E aí eu comecei a falar que essas coisas assim, entender que isso me completava muito e que eu tinha muito sucesso quando o meu trabalho me proporciona ou traz para mim a possibilidade de realizar mais esses momentos, de estar mais esse momento, do que era muito mais um crachá, ou muito mais do que uma viagem, ou muito mais alguma coisa que eu tenha comprado, e eu não sou essa pessoa de eletrônicos, e eu não sou essa pessoa. Eu gosto de comer bem, dormir bem, ter boas pessoas, dar risada. beber vinho, Oi? beber vinho. Bevinho, bevinho, bevinhos bons. Que pode ser os de R$ 40 também, tá? Pode. Queijinho. E aí eu olhei e falei assim, cara, isso pra mim é sucesso. E aí, e tem uma coisa que também que eu olhei, que foi assim, trabalhar com muita honestidade, trabalhar muito ligada com o que eu acredito de valores, de propósito, de poder partilhar um pouco do meu trabalho, do meu espaço, das coisas que eu realizo com a comunidade que eu estou inserida. E isso para mim é muito mais sucesso. Então, assim, de fato é algo muito particular, mas eu precisei olhar para dentro, parar de responder, de consumir os estímulos externos, tudo aquilo que a gente tinha de uma cartilha, do que você tem que fazer, porque para mim, de certa forma, começou a ser. Eu ficava me comparando e até me diminuindo para eu poder olhar e falar assim, não, mas o que que é sucesso para Shirley? O que que ela quer? Como você se sente? O que que você gosta? O que você quer fazer mais? O que você repetiria? E eu precisei escrever isso, né? E a gente escreveu isso para eu poder hoje entender o quanto que eu evoluí na carreira e o quanto que a minha carreira evoluiu no sentido de eu partilhar todos esses momentos o tempo todo com as pessoas que estão em minha volta. Então, para mim, evoluir na carreira é aquele momento que você chega num momento que você não para de trabalhar, que você trabalha de fato com o coração, você entra no flow, é o que você gosta de fazer. Não existe uma segunda-feira que você tá tipo, putz, segunda-feira. Vai ter um dia que você tá mais embaixo, vai ter um dia que você vai estar mais em alto e que tá tudo bem. Mas que você tem um time, que você tem um projeto, que você entrega, que você vibra na hora que você entrega, que você compartilha essa alegria, que você compartilha essas conquistas e que todo mundo em sua volta é beneficiado com isso. Então, assim, evoluir na carreira, eu acho que é um momento que você pode dividir e somar, sabe? Sim, então isso pra mim é
Hoje eu me sinto extremamente feliz e é o que me dá muita potência para continuar. E é muito legal isso que você falou, porque é como se a partida fosse a sua definição, né? Então, eu só consigo desfrutar e usufruir e ver significado naquilo que é importante para mim quando eu defino o que é importante para mim, né? Então, definir o que é importante para mim é o primeiro grande passo para, inclusive, as pessoas que estão assistindo aqui entenderem. Será que eu estou evoluindo na carreira ou não, né? A primeira pergunta é, cara pálida, olha para o que é importante para você, né? Então, você falou da... Para mim, assim, sabe, uma manhã muito feliz para mim, o concurso da felicidade, assim. Levo a Marina para a escola, aí volto. E aí, entre chegar de volta e começar uma reunião, eu fazer um café calmamente, ouvindo alguma coisa, algum áudio de uma amiga, algum podcast e tal, mas eu passar o café e o cheiro do café subir, assim, então eu consegui cheirar. E aí eu fecho a garrafa, pego, escolho qual é a caneca daquele dia que eu quero usar. Aí eu vou até minha mesa, sento, e aí eu comecei. Isso pra mim, sabe, é o grau máximo do glamour, assim, do tipo assim, gente, estou tendo tempo para fazer as coisas e sentindo e ouvindo. E o contrário é verdadeiro. Quando eu estou numa correria louca, eu sinto que minha imunidade baixa, fico doente e assim vamos, né? Então, acho que uma dica muito legal que você trouxe, assim, no tudo que você falou é defina o que é para você desfrutar a carreira. Porque, inclusive, quando você estiver vivendo isso, você vai saber que você está vivendo isso. E aí você não vai ficar atrás dessas definições compradas, né, de recortes das redes sociais que são realmente bem puxadas e como você falou, pode ser muitas vezes um ato de violência, né? Esse excesso de comparação, esse excesso de tem que ser assim, tem que ser assado. Sucesso é só quando você tá no lugar X e tal, então. Maravilhoso. Hoje, você sabia, Pode ó, falar. eu não sabia exatamente essas questões, né? Então eu não tinha tanto. Mas eu comecei a saber quando eu comecei a escrever o que eu não queria. Então, de repente, se a gente não sabe exatamente o que a gente quer, eu até brinco, né, com a minha equipe, com todo mundo, mas o que você quer? A pessoa tá ali, não sabe. Então faz assim, para começar, porque eu acho que o que a gente não quer, o que a gente não aceita, fica mais claro pra gente, tá mais acessível, escreve de imediato o que você não quer, o que É você não aceita. inegociável. E aí, quando você escrever isso, do outro lado, automaticamente vai começar a chegar o que você quer. E aí você pode falar, eu quero ganhar mais, eu quero viajar, eu quero ter tempo com a minha família, eu quero isso, eu quero aquilo. Porque de repente você não está conseguindo acessar isso, está ali confusa, e às vezes a gente tem uma questão de até assim, eu posso falar que eu quero isso em voz alta? Tipo, né? Eu posso subir Tá. que eu pode, deve. Então, É. começa o que você não quer, né? Define o E que você não quer. E eu gosto muito de escrever, porque eu acho que escrever tangibiliza que as coisas aconteçam, sabe? Começo da realização. isso é maravilhoso, né? Várias pessoas dizem o quanto isso é importante. O cérebro adora isso. O cérebro, ele é literal, né? Ele gosta de visualizar. Então, por isso que é escrita, né? Tem gente que desenha também, legal. Tem gente que faz o mapa dos sonhos, sei lá, tem um monte de nome para isso. Mas dê para o cérebro esse alimento de para onde ele vai chegar, né? Como se o cérebro fosse um Waze literal. Você coloca para onde vai, e aí ele vai se adaptar para facilitar aquilo para você. E o contrário é verdadeiro. Quando ele não sabe, ele vai ficar tateando ali e provavelmente você vai se perder um pouco mais, né? Quando você não coloca o endereço, você se perde um pouco mais. A definição do que a gente quer é o endereço. Vamos para a rua tal. O X, você falou uma coisa muito legal que seria a minha próxima, que é a minha próxima pergunta, que é o seguinte: como você define o que é importante fazer para ter uma carreira coerente com o que você é? Que é um ponto com o que você estava falando, né? Então, assim, se a minha definição de sucesso ela está muito distante do que eu quero, né? Tem uma incoerência aí, né? Mas como é que você hoje
você vai de forma intencional atrás do que é coerente com você. Eu sei que para quem não te conhece bem, depois entrem aí, deem uma fuçada no perfil da China, na hora que a live for ficar salva, vocês vão ver lá o arroba dela. Mas a Chi é uma pessoa que participa de várias iniciativas muito legais, que representa muito do que ela acredita, né? Do mundo que ela quer ver e tal. Então, eu vejo em você uma pessoa que tem muita coerência, né? Conta um pouco como é que, em meio a tantas possibilidades, como é que você escolhe, assim, estar em tantos lugares. Assim, quando você olha pra China, você fala, gente, essa mulher, ela não para, ela tem rodinhas no pé. Mas eu acho que tem uma questão da minha formação mesmo enquanto cultural, né? Muito impresso características do meu pai, da minha mãe, de serem pessoas muito simples, mas muito justas, pessoas que olhavam muito para os amigos, para as pessoas em volta e se colocavam ali à disposição. Eu já não sou essa pessoa tão à disposição para ajudar, mas sou uma pessoa que gosto de contribuir. Porque, apesar que a gentileza gera gentileza, eu também sei que gera pessoas folgadas. E aí eu saio com. Tipo, tem limite. Entendeu? Então eu gosto muito, eu sou muito justa, eu gosto muito do senso de justiça, do senso de partilha, e eu gosto muito de sentar, estar bem, mas observar que as pessoas também estão bem. E uma coisa que, assim, me faz uma coisa, assim, muito, assim, olhar que a gente está num lugar tão cheio de recursos, né? Num país tão cheio de coisas que podem ser divididas, compartilhadas, ver tanta desigualdade, né? Tantas violências e agressões determinadas, direcionadas, com endereços, né? Seja para pessoas específicas, né? Ver toda uma arquitetura do sistema para, de fato, excluir pessoas. Isso sempre eu tive, né, uma visão muito clara e nítida do meu local de partida, da minha família, da minha condição. Então eu falei, meu, se eu estou inserida no mercado de trabalho, produzindo, e eu sou uma consumidora, e eu também sou uma cidadã, e eu tenho direitos e obrigações, eu vou fazer a minha parte. Então, todo o meu a minha intenção de estar dentro do mercado de trabalho, no universo corporativo ou empreendendo, é fazendo com que, se eu tenho possibilidade de fazer essa economia girar, eu tenho possibilidade de também fazer com que a sociedade olhe para melhorias para as pessoas, para a raça, para gênero, para incluir de fato pessoas que não estão inseridas, porque assim, isso nunca entrou na minha cabeça. Então, eu olho hoje e eu escolho trabalhar hoje, e eu escolho ter valores hoje, que são coisas que eu aprendi desde muito cedo com os meus pais, né? Vendo realmente como eles é, cuidavam da família, cuidavam dos amigos, e a gente tem que aumentar isso e estender isso para o ambiente que a gente está inserido. Minha mãe fala: ninguém está aqui para semente, a gente veio para alguma coisa, né? Para fazer uma coisa. E uma outra coisa que ela sempre fala é: a necessidade faz o ser humano. Então, isso eu não sei, isso eu não. Aquela coisa assim, olha, na hora que precisar, vai ter que fazer, né? A gente tem ali um instinto de sobrevivência e de vivência, que a gente precisa não só, né, existir, a gente precisa viver e desfrutar disso daqui e, acima de tudo, partilhar. Então, eu sou uma pessoa que escolho estar em lugares que se assemelham a esse tipo de ativismo que eu tenho, que é um ativismo que está dentro de mim pela pessoa que eu sou mesmo, pela família que eu tive, e estar ao lado de pessoas que fazem a diferença. Então, eu acho lindo, incrível ter pessoas que me inspiram, pessoas que de fato conseguem não só fazer um post bonito, mas quando você encontra ela tem uma atitude tão bonita quanto o post, sabe? Quando você escuta alguém falando dela, porque esteve com ela em alguma ocasião, essa pessoa ela é tão verdadeira quanto aquilo que ela fala em um determinado momento da vida. Então,
postura e fala são coisas que eu fico olhando o sincronismo delas, se elas convergem, e eu vou olhando as pessoas que de fato fazem, são inspiradoras, e que eu olho que tem coisas para me agregar, e eu sigo essas pessoas. Eu sou fã de carteirinha de algumas pessoas que fazem desse mundo, que falam de futuros possíveis, né? E aí a gente fala desses futuros possíveis para essas pessoas que, desde que eu era pequenininha, que eu tenho essa recordação de ser uma criança que já questionava essa desigualdade, ainda hoje seguimos com essa desigualdade, Sim. né? É o bum, xibum, bum, 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 né? É aquela velha musiquinha que a gente já sabe, né? O de cima sobe. Não mudou. É assim, a gente avança um pouquinho, as dificuldades avançam juntos, né? A gente melhora um pouquinho o acesso, mas também vem alguma coisa aqui. Então, a gente ainda sabe que tem muita coisa que precisa ser melhorado. E Aham. meu trabalho é esse, é melhorar isso, né? Oxi, e para a gente começar a caminhar assim para o final, sobre tudo isso que você falou, que Gente, é tá assistindo essa live, meu coração tá bem. aqui, ó. A Mafone Odara. Gente, a Amafora, exatamente. É assim, gente, depois só vai resgatando aqui quem participou dessa live, que ela tá um sucesso total. Por sua conta, aliás. E Imagina. aí, Ó, tem várias pessoas aqui que eu tô vendo aqui, que meu olhinho tá aqui brilhando, mas assim, imagina, uma das pessoas que, né, me inspiram muito nesse universo e que eu olho assim que falo, cara, tenho que fazer não igual, parecido, semelhante, mas porque eu sei que tem muita verdade essa mulher aqui, né? Então, olha a honra. olha a honra, exatamente. Oxi, de tudo que você falou, assim, de novo, eu vejo em você muita coerência, assim, eu imagino que você é uma pessoa muito, muito transparente, né? Isso é uma super característica sua. Provavelmente em algum momento de vida isso é um desafio, ou foi um desafio, né? O tanto quanto você é intensa, mas você é uma mulher extremamente querida, né? As pessoas gostam de estar perto de você, você, como é o verbo que está me faltando, mas você exala isso que você está falando, né? Você é super coerente, assim, é muito lindo de ver. E aí, a última pergunta, para não perguntar de dicas, mas um pouco de dicas, você pensa sobre o legado que você quer deixar aqui desse espaço que a gente vive? Como é que você pensa um pouco sobre isso, assim, até com uma dica final, né, para quem está aí na carreira e quem não está se encontrando muito bem, qual que é a grande dica para pensar num legado que seja coerente entre o que se fala e o que se faz? Eu penso todo dia no legado que eu vou deixar e no que eu tô construindo mesmo, né? Eu penso todos os dias. Eu penso todos os dias assim, em deitar e assim, dormir com muita tranquilidade. Eu fico pensando várias vezes assim, se eu tenho que tomar uma decisão que pode parecer injusta, então eu olho, uso a comunicação ao meu favor, então eu tento tentar comunicar o máximo de vezes possível e usar a comunicação ao meu favor. Eu penso em deixar as pessoas bem íntegras e presentes ali para elas saberem de fato o que eu estou pensando, como eu estou pensando. Essa questão de você ser muito verdadeira e ser muito transparente, ela me pesa muito, mas eu pago o preço. Acho que tudo aqui são escolhas que você tem que fazer e tem que pagar o preço. Então, eu precisei, se eu não sou uma pessoa de tapinhas nas costas, de abraçar você e de ter alguma diferença com você e depois falar de você quando você não está presente, se eu não gosto disso, eu me afasto de qualquer coisa parecida com isso. Eu me protejo e protejo as pessoas em minha volta. Então, eu precisei, nesse mundo corporativo, que é um mundo político, me afastar de muitas pessoas, me afastar de muitas coisas que eu não concordava, porque de fato eu pago um preço por isso e tá tudo bem, porque eu durmo muito bem, muito feliz, e acordo também com uma alma muito tranquila. E eu penso todos os dias que eu quero que as pessoas em minha volta se sintam bem. Então, assim, nunca, em hipótese alguma, destratar uma pessoa.
independente da posição que ela tenha. E eu, como tenho família que foi família que durante muito tempo trabalhou como prestadores de serviço, eu sei quando minha mãe chegava triste porque ela foi maltratada. Meu pai também, né? Quando eu, em determinados momentos, quando alguma pessoa vinha comigo e queria me diminuir. Então eu falava, eu nunca vou fazer isso. Eu sempre quero que as pessoas estejam comigo, elas voltem para casa sabendo que elas são importantes e que a gente nunca destrate ninguém. E, obviamente, que eu já devo ter destratado uma pessoa assim, porque isso às vezes nos foge e são hábitos que a gente precisa construir. Então, eu olho muito cuidado com a arrogância, muito cuidado com a carteirada do que, né? Olha, você sabe com quem você está falando, porque eu já recebi muitas carteiradas, então isso para mim sempre me. Como assim, né? Então, a minha evolução, tanto profissional quanto pessoal, é sempre em tratar bem as pessoas em minha volta, para que elas voltem para casa com o objetivo e o interesse delas serem sempre bem tratadas, elas acostumarem, porque eu me acostumei a ser bem tratada. Se a pessoa me destrata, eu não volto mais. Então, é uma coisa que a gente ensina para, eu ensino para o meu filho, ensino para todos em minha volta. Acostumem-se a serem bem tratados. E a gente exige saber da nossa presença, saber da nossa responsabilidade, trabalhar, entender que a gente é um consumidor, mas que a gente é, acima de tudo, cidadão, que a gente tem direitos e obrigações e que todos aqui merecem respeito. Respeito é um dos meus valores também, assim como o trabalho é valor, respeito é um dos valores inegociáveis, assim, né? Então, eu penso no meu legado todos os dias do que eu quero que as pessoas tenham de recordação do quanto elas estiveram comigo, sabe? E aí eu busco a concluência e a coerência no que eu falo e nas ações. Sabe aquele medo, tipo assim, ai, muito legal o seu post, pena que eu te conheço? Morro de medo. É, você tá tranquila. Você nessa, você tirou 10. Se tivesse até 11, você tirava 11, porque você é essa pessoa. Você é um Ai, exemplo para mim de coerência. São poucas as pessoas, mas você é real, assim. Quem te conhece nas redes, quem te conhece ao vivo, qualquer coisa assim, vai ver o cuidado que você tem com as pessoas. Isso que você falou é visível, assim. É muito, muito, você é muito maravilhosa, assim. Foi uma honra ter você aqui. Você é uma queridíssima. As pessoas estão aqui te elogiando. As pessoas hoje nem têm pergunta, elas só querem te elogiar. Do tipo, meu Deus, como essa mulher é maravilhosa. eu Que delícia. Gente, eu aqui doente, você com enxaqueca, e a gente aqui, que coisa mais linda. de cura, que quando a gente faz alguma coisa gostosa assim, porque a minha dor de cabeça, ela, ó. Eu tô várias sensações, acho que todas essas sensações, numa sensação tipo, de alegria, né, de estar aqui com você, que é uma pessoa que fez muita. Participou da minha trajetória, né, que de uma maneira muito importante, porque quando você chegou, eu estava muito confusa do meu Deus, aonde eu vou, como eu vou, para que eu vou. E aí você me fez olhar assim, olha, você já tá. Assume de repente que você já tá e você não Sim, sabe. sim. Então, Eu acredito muito nisso, assim. A gente precisa aterrar no que a gente é para a gente ter força para ser, né? foi o processo da mentoria, até um tempo perguntaram como foi a mentoria. Eu falei, cara, foi um processo de não sei se é autoconhecimento, mas acho que de autoafirmação, porque a gente me mostrou coisas assim que talvez eu olhava, mas eu não conseguia dar tanta importância e que eram tão importantes para eu conseguir me firmar e para eu conseguir expandir, né, o meu trabalho. Então, foi incrível, foi sensacional. E assim, me fortaleceu muito, porque eu ficava muito me sentindo, será que é isso? Será que não? E olhando muito, esperando muito o reconhecimento externo, né? A validação externa. Eu lembro que teve vários momentos que a gente falou sobre essa questão de, você quer um reconhecimento, você quer uma validação, e de repente era fazer o que eu já fazia, de olhar para dentro. Olha só, olha para dentro, né? Só tenha mais empatia com a sua jornada. Sim, sim, que é uma jornada bem lindona. Ah, que delícia! Muito obrigada,
de verdade. Muito obrigada pelas pessoas que você trouxe até o meu perfil, um monte de fãs aqui. Foi uma delícia mesmo, assim, e que presente, assim. Conforme você vai falando, provavelmente as pessoas que estão aqui conseguem de novo ver muita ver uma pessoa real, né? É isso que eu gosto, ser uma pessoa real. Tem uma série de desafios, que tem uma série de, é, né, você falou, né? Uma mulher preta que não tinha condições e uma série de coisas. E você tá aqui super real, assim, falando de peito aberto. Isso é muito lindo, assim. Muito obrigada, que a gente melhore. Já estamos melhorando. Estamos melhorando. É, e é isso. Muito obrigada, boa noite. Espero que possamos fazer mais papos como esse. Foi uma E delícia. muito, muito obrigada. Minha carreira, ela é hoje um tesouro e graças a Deus você faz parte desse processo de me ajudar a construir cada vez mais, tá? Obrigada de coração. Foi uma honra estar aqui com você e com todo mundo. Agradecer imensamente, porque tempo é vida e a gente ganhou um pouquinho de vida de cada uma De dessas cada pessoas. um. Um beijo, fica com Deus, tá? Vocês Beijo, gente. também. Beijo, tchau. Tchau.